Mas eu vi alguns comemorando aqui o fato da CAI derrubar, então, a obrigatoriedade dessa contribuição assistencial. Você foi uma dessas pessoas. Por quê, Dávila? Bom, primeiro, porque quem tem autoridade para decidir esse assunto é o Congresso Nacional. Aprovou uma reforma trabalhista proibindo a contribuição obrigatória. Não é proibindo a contribuição obrigatória, compulsória. Aí o Supremo faz lá uma interpretação que ela não volta a ser compulsória, mas na verdade é compulsória, porque se você não quiser a contribuição, tem que enfrentar o paredão do sindicato, sei lá, em assembleia. Isso não existe, gente. É o contrário. É o cidadão que quer se manifestar a favor de contribuir para o sindicato, ele manda uma carta para o sindicato e diz, eu quero contribuir. Mas isso não pode ser imposto à população. Gente, para de querer meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro. Para com essa história. É só isso que vocês pensam, pô. Então está correta a decisão do Senado, está apenas reiterando o direito da reforma trabalhista, que é permitir contribuições voluntárias e não transformar em contribuição obrigatória, como deixou entender o Supremo Tribunal Federal. Piperno, o parlamentar do PT disse o seguinte, os sindicatos precisam sobreviver. E você, como analisa? É claro que eles precisam sobreviver e eles têm que buscar formas para isso. Paulo Paim, historicamente, alguém ligado aos movimentos de trabalhadores, aliás, é também alguém muito identificado com a luta por elevação do salário mínimo. Essa sempre foi uma das bandeiras dele, sempre foi um senador muito atuante nessas questões. Agora, eu também já disse aqui várias vezes, eu sou contra tudo que é compulsório, seja contribuição sindical, voto, alistamento militar. Falou que é compulsório, tô fora. Então eu acho que os sindicatos têm que procurar meios para garantir a sua sobrevivência e os trabalhadores também. Tem que ter sempre em mente que há eventos como campanhas salariais, lutas por, enfim, benefícios. Então, eu acho que a decisão tem que ficar na mão do trabalhador de forma livre. Gani. Vou concordar com o liberal Piperno. Né? Tava esperando. Argumentos à la Mises. Concordo contigo, Piperno, claro. Porque é o seguinte, não seria muito mais lógico? Olha, eu não tenho a contribuição, e aí, se eu quiser, eu contribuo. Mas não, agora ela se torna obrigatória, automaticamente obrigatória, e a gente sabe como que essas coisas funcionam na prática, vai ter constrangimento. O trabalhador, ele fica com medo de se opor ao sindicato. Por quê? Porque ele tem medo de perder o emprego, ou vai ter uma burocracia infernal, ou ele vai perder dia de trabalho. A gente sabe que na prática não vai ser assim. E aí, Evandro, o senador, né, que ele disse que os sindicatos deveriam continuar, por isso deveria ter a contribuição sindical. Só deveria mudar um pouco a frase dele, dizendo que, na verdade, os sindicalistas que deveriam continuar, porque quem está interessado nisso não é o sindicato, e sim os sindicalistas para viver como parasitas do nosso dinheiro. Que foi, Piperno? O sindicato precisa, em qualquer lugar do mundo. Aliás, outro dia eu vi o presidente Biden, inclusive, junto com os sindicalistas lá. Piperno. Então tem que continuar. Como, por exemplo, na Alemanha é assim, na França... Vai falar isso Não misture as coisas. Vai falar Não misture as coisas. Vamos acabar com o sindicato. Porque no Brasil, olha que absurdo que é o Brasil. Você tem unicidade sindical, ou seja, só tem um sindicato por categoria obrigatória. E agora tem uma contribuição obrigatória. Isso só existe em país totalitário. Não existe nenhum país democrático. Nos países democráticos existem competição entre sindicatos. E cada um compete justamente para ser melhor representante do trabalhador. E segundo, e se os sindicatos achassem que eles fossem absolutamente competentes, eles não iam cobrar nada. Sabe o que eles iam fazer? Um acordo com os trabalhadores para que no sucesso, nas negociações de sucesso, um percentual do salário seria doado ao sindicato. Isso ajudaria o trabalhador e mostraria a competição entre os sindicatos. Ou seria doação compulsória? Então, não.
Não, assim, se você fosse um success fee, assim, as negociações coletivas de ter um pedaço, tudo bem. Agora, o problema é que eles querem monopólio do sindicato e contribuição obrigatória. E isso só existe na China, só em lugar totalitário. Não existe nenhuma democracia com o desenho sindicalista brasileiro. Segre, é mais um recado também que o Senado acaba dando ao Supremo Tribunal Federal, porque foi uma decisão tomada pelo Supremo, a da contribuição assistencial. Mais um, e antes dessa polarização entre o Arangani e o Piperno, eu confesso que nesse ponto particular, Piperno, algum genteu é liberal, porque essa observação, e valorizo muito porque é muito objetivo o que ele mencionou, mas claramente é a livre concorrência. Imaginemos, sabe, São Paulo é o nome da pessoa, tem uma mercearia na rua da minha casa, e ele falou outro dia, contrata 4 pessoas, e falou, olha, estamos pensando em fechar. Aí eu falei, mas eu acharia que você deveria sobreviver. Imagina a mesma situação, sindicato e a mercearia do São Paulo. Eu obrigo as pessoas que passem pela rua que comprem alguma coisa dele. Falo, mas eu não preciso. Mesmo assim, você tem que comprar porque ele tem que sobreviver. Não, libera o sindicalismo para que vários sindicatos possam representar a mesma categoria. Isso vai permitir, como muito bem falou Dávila, que tenha concorrência. E aí, quando melhora a concorrência, o próprio empregado vai dizer, pô, eu tenho a opção de estar aqui, ou em nenhum dos dois, se nenhum me representa. Se eles não fizerem um trabalho bom e a gestão não for boa, eles têm que fechar, não precisa sobreviver na marra, porque isso não contribui para o trabalhador, contribui para o sindicalista. E essa contribuição assistencial, sei lá como o Supremo colocou, quando é determinada para fins sociais, não é uma atribuição do sindicato, é uma atribuição eventualmente do governo. E quando é colocado no sindicato, serve para bancar ônibus, para mandar gente para cortar estradas ou avenidas e não deixar passar a gente. Não é para a melhora do trabalhador. Agora, por outro lado, os sindicatos, a partir do momento em que houve aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, queria a autorregulação dessa contribuição. O que isso traduz para vocês? Eles buscarem uma autorregulação, hein, Alangani? Traduz você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Claro. Evidentemente que iam colocar alíquotas muito altas de... Sorocaba já começou assim, né? Exatamente. Sorocaba já, o sindicato lá já resolveu. 12%. Você concorda com isso, Piperno? O que aconteceu em Sorocaba é um péssimo exemplo e o problema todo é esse péssimo exemplo passar a ser usado como se fosse uma regra geral. Foi uma exceção muito ruim. Não sei se foi uma exceção... Mas nem saiu no diário oficial ele já estava cobrando. Ou foi um balão de ensaio do que ia ocorrer em todo o país. Era um sindicato pequenininho que gerou uma péssima exceção. 12%, era 12% e se não queria, R$150. Sim. Mas aí, veja só, você está observando que nesse ponto em particular do sindicato de Sorocaba é uma exceção. Mas você deu exceções quando a gente falava da privatização. Então é importante determinar se é exceção para todo mundo. Mas se não, exceção não é exceção para todo mundo. Exceções, eu já falei de uns 4, 5, já de um monte. A pergunta é, desde a reforma trabalhista, como é que os sindicatos sobreviveram esses anos? Eles sobreviveram se cortaram custos, começaram a oferecer cursos de capacitação profissional, começaram a descobrir outras fontes de renda. Está aí provando. Não é que os sindicatos foram dizimados, os sindicatos não desapareceram, os sindicatos estão aí. Então, mesmo após a reforma trabalhista, eles continuaram a ter a sua fonte de renda e a descobrir novas fontes de renda para sobreviver. Então, mostra que não precisa voltar dinheiro, achacar o dinheiro do bolso do trabalhador para voltar a ter mais mesada para sindicatos no país. Só um detalhe que a arrecadação dos sindicatos despencou 98% em 5 anos. Mas se fosse tão bom o trabalho dos sindicatos, não teria despencado essa arrecadação. Então isso prova que a população não quer pagar. Ela prefere guardar o dinheiro para gastar consigo ou com a sua família do que dar dinheiro para um sindicalista. Eu fico pensando também se a pessoa que já tem tantos descontos lá na sua folha de pagamento vê entrar mais um agora para uma contribuição assistencial, né, Segre? Mas você sabe que quando, por exemplo, a pessoa ganha um salário alto e tiram R$20, não vai sentir no bolso. Mas quando está ganhando um salário baixo, você tira R$20, de repente está tirando um dia de comida. Então, cadê a preocupação do sindicalismo, da esquerda, que defende tanto o trabalhador, de colocar, impulsar uma coisa que é obrigatória quando deveria ser precisamente uma questão de vontade. Quer se sente representado? Paga. Não quer, não se sente representado? Não paga.
A gente debateu aqui esse movimento da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em relação à contribuição assistencial, ou seja, aprovou aí a proibição da contribuição assistencial obrigatória.